James? Bom, então, bom dia de novo a todos. A Dia. gente tem hoje o prazer de receber o Leandro Tavares, que está sempre com a gente no grupo de WhatsApp, sempre dando contribuições. Ele já há bastante tempo teve contato com o CTC, contou para a gente agora, e eu pedi para ele fazer um resumo da vida dele como colecionador. E ele já passou de 40 anos como colecionador de moedas, né, Leandro? Isso. E, e com coleção especializada, ele tinha falado que em uma moeda de cada emissor do século XX, que não deve ser pouca coisa, né? Não, não é mesmo. E com o tempo ele passou para outros períodos e para outros tipos de peça. Então ele está ele é bem conhecedor da numismática. E eu achei bastante interessante a proposta que ele fez para nos falar hoje sobre as moedas que receberam alguma marca, né, e por vários motivos, e ele vai nos falar hoje, né? Então, bem-vindo, né? Obrigado por você falar para a gente hoje. Opa, obrigado, pessoal. Agradeço aí a presença de todo mundo. É, Vou falar um pouquinho sobre mim aqui no próximo slide. Sou natural de Campinas, né? Casado com a Lilian, químico, sou pai da Ana Clara e do Guilherme. Eu coleciono desde 1982, quando eu ganhei uma moeda da Prússia do meu avô, que era do meu bisavô. Que eram todos italianos, portugueses, mas não sei como essa moeda da Prússia foi parar na família. E fiquei encantado, né? Um lugar distante, uma língua que eu não conhecia, uma águia imperial, um desenho bonito. Aí comecei a colecionar nessa época e a coleção foi evoluindo. Fiz um curso de extensão em numismática, o primeiro do Brasil, né? Da Universidade do Instituto Federal da Paraíba, né, para tentar aprofundar um pouco aí os conhecimentos. Infelizmente, esse curso só teve duas turmas, né, depois teve que parar, era um projeto mais pessoal do professor Alberto Passhaus. E também tenho um site onde eu tento vender as moedas excedentes aí da minha coleção e pretendo aí expandir. É o meu plano B de vida, né, para o futuro, tentar comercializar e viver nesse meio aí de artigos de coleção. Comecei com a coleção de uma moeda por emissor do século XX, e depois comecei é, a ver as moedas antigas, fiquei apaixonado, consegui uma moeda de Constantino Grande, aí já enveredei pelo lado das moedas antigas, medievais e tal, e daí fui juntando e fazendo algumas coleções diferentes. Então, essa de um emissor do século XX tem mais ou menos uns 600 e pouco na minha contagem, tá? Tem gente que separa mais, tem gente que separa menos, né? Então fica sempre aquela dúvida, quando o país muda de nome, vira outro país ou é o mesmo? Esse tipo de coisa. Então, na minha contagem são 600 e pouco, dos quais eu tenho uns 550 mais ou menos. Moedas de personagens históricas famosas. Essa que eu vou mostrar para vocês hoje, que são as moedas com modificação. É uma coleção pequena ainda das moedas de R$ 1, mas que eu espero que permaneça aí por bastante tempo. E tem algumas cédulas e selos retratando moedas, além de action figures, Hot Wheels, né, os carros de filme, esse tipo de coisa, né. Sobre essa coleção que eu vou mostrar hoje, né, então eu comecei colecionando, antes não era nem uma coleção, né, era um ajuntamento de peças, numa latinha, numa bolsinha e tal. Depois eu comprei os álbuns para organizar, que eu chamo de primeira geração, né? Que é só colocando o país de onde era, para eu não esquecer e tal. Depois já foi evoluindo, já comecei a organizar, colocar mais informação sobre cada peça. Aí passei porque eu chamo de terceira geração, que era fazer mini temas e colocar as moedas relativas a isso, e já colocar algumas imagens, colocar é, mais informações sobre aquela peça, né? Então, um exemplo aí que eu coloquei, de Proclamação da República, 1889, tem uma moeda do Império de 1889 e uma moeda da República de 1889 e fala um pouco ali do lado. Então, esse foi o salto. E a quarta geração, que eu me inspiro bastante nas coleções temáticas filatélicas, que eu vejo aí
principalmente do pessoal do CTC, né? E que eu tento contar uma história mostrando as moedas. Essa coleção, por enquanto, ela tá só virtual, tá só aqui no meu computador. Ainda não imprimi, porque eu tenho, eu uso, né, para afixar as moedas. Vocês estão vendo o meu mouse? Então, eu uso esses coin holders aqui, plásticos, que são de um material inerte. Então, ele protege as moedas, não tem risco de prejudicar a moeda, né, de causar corrosão e etc. E ele só tem um tamanho, 5 por 5. Então eu acabo perdendo muito espaço nas, com as moedas grandes, ok, mas com as moedas pequenas acaba prejudicando um pouco a aparência. Então eu ainda estou estudando, né? Se eu não achar nada seguro, existem, né? Uns holders menores, mas eles não são de plástico. Às vezes eles têm PVC, que daí pode virar ácido clorídrico e atacar a moeda, tal. Então, por enquanto ela está virtual, mas eu imagino que eu não vá conseguir e que muito em breve eu imprima as páginas aqui e tal e coloque e monte, né, a coleção fisicamente. E tem muitos paralelos com a filatelia, essa tipo de coleção com moedas modificadas. Às vezes, depois que a peça está pronta, tem que alterar o valor por algum motivo, ou vai ser utilizada por outro país, ou faz uma propaganda de uma exposição, uma mensagem política, um cancelamento, ou tem que, por conta da escassez, você tem que cortar o material. Então, eu traço esses paralelos aí com a filatelia e com a nota filatelia, né? Também um ramo da numismática aí que é, joga luz sobre as cédulas, também tem a mesma coisa. Às vezes a cédula acaba sendo utilizada por outro país, ou o país é invadido, tem a necessidade de colocar um carimbo, ou o valor é alterado, né, ou cancelado. Então, assim, é um ramo que. Por que eu estou falando isso? Porque eu penso em depois transformar, sei lá, numa open class, um dia, alguma coisa assim. Por enquanto, né, juntando materiais de várias áreas. Então, o que a gente vai tratar aqui hoje, basicamente, são as alterações para verificar a integridade da moeda, validar a moeda, alterar valor, restringir a circulação dela num determinado local, né, espalhar mensagens, as moedas são um meio poderosíssimo, né, de disseminação de ideias, né, carimbos particulares, modificações são feitas nos discos, cancelamento, recunho, que é quando você pega uma moeda e cunha completamente, muda, você altera a moeda, né? Então você pega uma moeda lá que era de um país e faz uma marca que pega toda a face dela, então vira outra moeda. Depois a conclusão, agradecimentos e os meus contatos. Introdução, só para a gente lembrar, no começo, né, a economia funcionava mais ou menos assim, escambo, então você tinha um artigo, trocava com outras pessoas por outros artigos que você queria. Conforme o tempo foi passando, alguns desses artigos foram sobressaindo. Então, por exemplo, cevada, sal, que é a parte das moedas mercadorias, né? Então, às vezes você não quer um bezerro, mas se você tem sal, todo mundo usa sal, você consegue trocar por alguma coisa. Por conta de ser fácil de dividir, de não estragar, os metais acabaram se sobressaindo. E nessa época em que o metal era pesado para fazer as transações, já tinha problema de falsificação. Já foram encontradas aí várias peças aí que são de prata por fora e de cobre por dentro, ou de bronze. Então, é uma coisa que acontece desde sempre. Quando começaram a cunhar as moedas, lá 2.700 anos atrás, mais ou menos, esse problema que tinha com os metais, obviamente, passou para as moedas e começaram a falsificar moedas. Então, o objetivo dessa coleção é mostrar os exemplos, né, e as razões prováveis de por que que o ser humano alterava as moedas, seja para verificar se ela era verdadeira, seja para colocar uma ideia, seja para fazer troco. Então, é isso que a gente vai ver aqui nos próximos minutos. Como eram feitas essas marcas? A gente tem cortes que eram feitos com adaga ou tesoura, né? Lembrando que daí você teria que aquecer a tesoura para conseguir cortar mais fácil, aquecer a adaga.
E através de carimbos, né? Que daí seria uma coisa mais elaborada. Você teria que ter um cunho. Existem carimbos, tanto bifaciais, né? Que você carimba os dois lados da moeda, quanto carimbo só numa face para adicionar uma informação. Então, você teria que daí ter um martelo e pela força, né, você transferir a imagem. Aí, geralmente, você aquecia um pouco os discos, né? A moeda que ia receber eram aquecidas para ficar mais fácil para você não ter que martelar tantas vezes, né? Verificação de integridade. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de falsificações da antiguidade, aliás, de vários períodos históricos. Então, a gente tem aí à direita uma moeda de Alexandre o Grande, de prata, né, cunhada na Babilônia, e à esquerda, uma tentativa de falsificação, né? Então, provavelmente ela é de cobre ou bronze e ela tinha o banho de prata. Mas quando alguém cortou ela para ver se por dentro se era prata mesmo, provavelmente a camada externa de prata saiu inteira. Tem várias peças assim hoje em dia que a gente vê a camada se descolando e saindo de uma. Então, esse é um exemplo de falsificação. Aqui a gente já tem uma moeda romana, né? Apesar de não ser do mesmo imperador, né? Foi do imperador seguinte. Então, a gente tem essa peça aqui da esquerda, do Antonino Pio, que a gente vê ainda o revestimento de prata. Às vezes, eu chamei aqui de falso de época, mas às vezes o próprio governo central é que emitia essas moedas aí para fazia uma parte de prata mesmo e fazia uma parte assim porque era para pegar um ágio ali, né? Um dinheiro a mais. Mas pode ter sido feito então numa oficina clandestina ou pode ter sido feito até pelo governo imperial. E a gente vê bem a diferença, né, da moeda de prata, né, quase 2.000 anos depois, e da moeda que é só banhada. Um exemplo mais recente é uma moeda de 5 francos do Napoleão aqui à direita, de prata, e uma peça fundida, né, falsa de época, feita com cuproníquel. A gente percebe umas bolhazinhas assim na superfície, então por isso que a gente sabe que ela foi uma peça fundida. E os detalhes, né, quando você faz um molde e tal, acabam desaparecendo um pouco, fica uma peça mais, um aspecto mais rústico, né? E um último exemplo aqui, essa moeda de prata aqui foi muito importante na história, é um thaler de Maria Teresa. Ela foi usada como moeda no norte da África, na Ásia, em vários lugares do mundo. Até no Brasil, tem um exemplo conhecido de um 960 réis que foi cunhado em cima de uma moeda dessa de prata. Então, assim, ela foi bem importante na história. E aqui, alguém pegou uma outra moeda de tamanho semelhante, só que de cuproníquel, né, vê a diferença de peso aqui, 28 gramas. Essa moeda aqui da esquerda tem só 18 gramas. Né? Cunhou em cima, ela era até um pouquinho menor, né, para tentar passar naquelas de você coloca 5, 6 moedas junto e acaba passando, né? Mas a gente consegue perceber que é uma falsificação. Então, algumas marcas aí feitas nas moedas para verificar a integridade são os carimbos, né? Aqui a gente tem numa moeda da ilha de Egina, essa ilha foi muito importante no comércio, né, por volta de 500 antes de Cristo. Ela, inclusive, várias cidades usavam as moedas dessa ilha como moeda própria. Então, assim, foi uma primeira moeda internacional, entre aspas, né, usado em várias localidades. E aqui a gente tem, então, um carimbo, né, que a gente chama de marca de banqueiro, né, que basicamente é só para ver se a camada superior apenas é de prata e o interior é revestido ou não. Temos uma outra punção aqui, né, que não é característica dessa moeda, a gente diferencia mais ou menos. O carimbo é um pouco mais elaborado, a punção geralmente são formas geométricas, apenas para verificar o interior da peça também. E aqui a gente tem uma anotação feita por alguém lá na antiguidade, temos um θ e um E. Não sei se está fácil de visualizar aí, né? Um T. Que o que pode ser? Pode ser um vandalismo, simplesmente, a pessoa foi lá, estava sem nada para fazer e escreveu o nome dela na moeda. Ou
As pessoas, quando viajavam, costumavam depositar suas moedas no templo, que era um lugar seguro. E daí, para ter certeza que ele ia receber a mesma moeda que ele deixou lá, ele marcava o nome dele. A gente tem uma relação com as moedas um pouco diferente dos antigos. Para os antigos, a moeda era um objeto sagrado, né? A gente não sabe se foi uma coisa natural ou se foi uma coisa de quem emitia as moedas, né? Espalhou essa lenda aí na população, né? De que por isso as moedas eram feitas nos templos e tal, para evitar que o pessoal tirasse parte da prata, né? Que o pessoal, né, meio que roubasse o dinheiro público, né, que seria um problema para eles. Então, a relação do pessoal da antiguidade com as moedas é um pouco diferente da nossa. O que a gente pode ver nesse exemplo aqui. Essa moeda é bastante famosa, tetradracma de prata de Atenas. Atenas conquistou a ilha de Egina. Então, foi a segunda potência marítima da Grécia ali e tal, e aí expandiu de vez o uso de moedas, e essas moedas aqui foram utilizadas em grande quantidade por séculos, em várias partes aí, até no Império Persa foi encontrado, no Egito, em várias regiões do mundo aí, ali na Ásia, Europa e Norte da África, usavam essa moeda. E aqui a gente já vê que a pessoa fez um corte. É muito comum encontrar essas moedas com essas marcas, porque, né, viajavam bastante, então a chance de ter gente interessada em fazer a falsificação era bem grande também. Então a gente via esse que é chamado de test cut, né, os cortes de teste para verificar o interior da moeda. Como essa prática da falsificação é sempre vantajosa e aconteceu praticamente em todo o tempo. Acontece até hoje. Tem falsificação de mais de R$ 1. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos da história também de moedas que foram testadas, né, quanto à integridade. Então, temos essa peça aqui de Júlio César, cunhada por volta de 49, 48 antes de Cristo, né? Tanto essa peça que eu estou mostrando agora, quanto a próxima, foram emitidas em casas da moeda itinerantes, né? Então eles iam guerreando, tinha que pagar os soldados e iam cunhando as moedas junto com o acampamento militar. Então, é, são peças interessantes e assim, imagina um romano com uma moeda de Júlio César, é, pode tentar, vai querer guardar, ou assim, vai circular por bastante tempo. Era uma moeda que tinha bastante status. Então a gente vê várias marcas feitas aqui, ó, no interior, para aferir, né, se realmente era uma moeda verdadeira ou se era uma falsificação. A mesma coisa com esse denário legionário aqui do Marco Antônio e da Cleópatra. Quando eles estavam em guerra contra Augusto, a Cleópatra forneceu a prata para ele cunhar as moedas para pagar os soldados dele. Então, essa moeda aqui é interessante, ó, dá para ver a legião a que se destinava essa moeda, então, Legião 15, e era uma moeda que fazia homenagem tanto aos homens em terra, com esses estandartes aqui que os estandartes é que eles usavam para conduzir as batalhas, né, fazer os sinais e tal. E o símbolo de Roma é a águia, né? Então tinha um oficial romano, o Aquilífero, que era responsável só por conduzir o estandarte com a águia, e tinha uma lenda que se alguém capturasse a águia romana, o exército perderia a batalha, entendeu? Então era uma coisa bastante importante. E alguém aqui, ó, claramente fez uma marca para verificar o interior da peça, né? São peças também com bastante prestígio, circularam por séculos, né? A gente a moeda tinha um valor intrínseco, ela varia pela prata. Então, eram 4 gramas de prata, eram 4 gramas de prata. Valiam até ficar irreconhecível, até alguém desconfiar, ou até alguém derreter e fazer outra moeda. Então, era um pouco diferente e essas peças geralmente são bem desgastadas. Um exemplar bem conservado desse tipo de moeda aqui tem um alto valor. Vindo agora para tempos mais recentes, é, a Ásia sempre teve um déficit de prata, né? Então, para transações um pouco maiores, eles tinham necessidade de usar moedas de outros povos, né? Então, a gente tem um exemplo aí com chop marks, que são marcas geralmente, de comerciantes chineses,
que aproveitavam para verificar a qualidade da peça, se realmente era prata, e com o passar do tempo acabou virando meio que uma propaganda, né? Então os carimbos começaram a ficar cada vez mais diferentes, tem alguns escritos até com letras ocidentais, né, com o nosso alfabeto, e chega até a descaracterizar a peça de tanta marca aqui que o pessoal aplicava. Ok, falando um pouco de moedas desgastadas, o que eu falei agora, a moeda circulava por bastante tempo, né? O que valia era ali o bronze, a prata, o ouro. Então, às vezes, o pessoal tinha que revalidar para o pessoal voltar a aceitar. Esse caso aqui é uma moeda de Sardes, né, na Lídia, e tem a clava, que era um atributo, né, um símbolo de Hércules. Então, os carimbos também têm essa característica de remeter aos deuses, né, aquele lance que eu citei anteriormente da sacralidade da moeda, e geralmente o deus da região, né, ou que, né, tinha um templo ali próximo, esse tipo de coisa. Aqui são outras moedas, é uma outra moeda desgastada também. Essa dá para saber que é um Asse de Augusto, carimbada na época de Cláudio. O que que acontecia? O governo central romano aplicava essas duas contramarcas, né? Tibério César, Augustus, né? E o Augusto era mais um título do que o imperador Augusto mesmo. E através da literatura, eu vi que na província da Mésia eles complementavam isso com um capacete, né, que está aqui na moeda, e um golfinho, não sei se dá para ver. Aqui tem até o olhinho do golfinho, aqui a barbatana, né? Então a gente sabe que essa moeda foi utilizada nessa província, que fica perto ali do Mar Negro. Aqui um exemplo mais atual, um estado indiano de Cambai, que simplesmente o Shah ali, né, o Jafar Ali Khan, carimbou Shah. Então, tipo, não dá para ver o que que é, mas eu estou garantindo que essa moeda é verdadeira e pode circular. Então, um exemplo moderno, né? Validação de moedas estrangeiras. Muitas vezes, e assim, o conceito de estrangeiro aqui já é um pouco diferente. Na época da Grécia Antiga tinha cidades-estados. Então, cada cidade era o seu próprio país, era o seu próprio mundo, tinha o seu governo, suas leis, suas regras. E nesse caso aqui, essa moeda de Bizâncio, que hoje é Istambul, né? Depois foi Constantinopla. É, hoje a cidade pega, tem dos dois lados, né? Tem a parte asiática e tem a parte europeia da cidade. E na época não. Então, Bizâncio, depois de algumas décadas aqui que essa moeda foi é, cunhada, conquistou Calcedônia, que era a cidade do outro lado lá do estreito. E daí foi aplicada essa marca aqui para dizer que essa moeda valia nas duas cidades, então, tanto em Bizâncio quanto em Calcedônia. Essa moeda é uma. Se vocês lembram da primeira moeda que eu mostrei lá, do Alexandre o Grande, né? É uma moeda inspirada. O Alexandre o Grande tinha muito prestígio, teve muito prestígio e tem até hoje. Então, assim, várias outras cidades, estados, tal, copiavam o mesmo design das moedas dele. E um dos generais, quando Alexandre morreu, né, foi Seleuco, fundou o Império Seleucida e tinha necessidade de ter dinheiro, né? Então, dependendo da escassez da prata, eles compravam, né, entre aspas, dinheiro de outras cidades, né? Nesse caso aqui não que ele conquistou a cidade de Fáziles, mas eles usavam as moedas, né? Deviam comprar com um ágio, carimbava para poder rodar a economia. O símbolo do carimbo aqui é uma âncora de uma embarcação antiga. E acredita-se que o símbolo do Império Seleucida seja âncora, porque o Seleuco foi um general da marinha de Ptolomeu, né? Depois eles brigaram e cada um fundou seu reino. E diz que ele era muito habilidoso, tal, nas artes náuticas e era um grande guerreiro no mar. Então, por isso, o uso do carimbo aí, da âncora aí no carimbo. Essa moeda aqui, ela é atual, foi cunhada na atual cidade de Lyon, né? Na época chamava Lugdunum.
sob o governo de Augusto. Esse carimbo aqui é do Varus. Varus era amigo de Augusto e ele conseguiu resolver questões difíceis para Augusto na Síria, em alguns outros lugares. Então Augusto tinha uma estima especial por ele. E não sei se vocês já viram um filme, uma série, A Última Legião, quando os romanos vão enfrentar os bárbaros, né, que seriam os povos germânicos, e Augusto envia o Varus. E através de técnicas, né, tinha soldados romanos lá entre os germânicos e tinha um lá que era muito bom. E foi uma derrota assim muito pesada para Roma. Perderam a águia, muita gente morreu e assim era uma derrota que eles não estavam esperando, afinal eram bárbaros, né? Então, na época, para pagar os soldados, o Varus pegou essas moedas aqui da atual cidade de Lyon, de Lugdunum, e fez o carimbo deles. Aqui seria o monograma do Varus. Então, uma moeda acho bem interessante. Aqui é uma moeda que era do Império Espanhol, né? Vai ter várias moedas do Império Espanhol aqui, praticamente por 300 anos, vamos colocar aí de 1500 e pouquinho a 1800 e pouquinho. A moeda espanhola foi muito utilizada no mundo todo, era tipo o dólar, era a moeda internacional. E esse carimbo aqui é do rei George III da Inglaterra, então essa emissão aqui é uma emissão do Banco da Inglaterra, considerada uma emissão de emergência, né? Porque eles precisavam de dinheiro e não tinham, então pegaram essas moedas espanholas aí. E ela, além de autorizar a circulação dessa moeda na, no Império Britânico, estabelecia um valor aí de 4 shillings e 9 pence para essa moeda de R$ 8. Essa era exatamente a cotação, né, da moeda inglesa para a moeda espanhola na época. Então, para autorizar o uso da moeda também. Essa mesma moeda espanhola, quando Dom João VI chegou aqui no Brasil, tinha muito mais moeda espanhola do que moeda portuguesa circulando. E quando ele veio com a corte, né, se pegava um pouco mal. Então, para saber a quantidade total de dinheiro que tinha e para nacionalizar a moeda, estabeleceu isso daí que é chamado carimbo de Minas. Então, pegou as moedas de R$ 8 espanholas, carimbou, é um carimbo bifacial, então aqui nas duas faces tem um desenho, que é a esfera armilar, né, que é bastante presente na simbologia aí, portuguesa, o escudo de Portugal e o valor de R$ 960, que era o que ela valia na época. Os registros dizem que esse carimbo era para circulação exclusiva da moeda em Minas Gerais, mas não, aparentemente ela foi encontrada em vários lugares, então deve ter sido usada em todo o Brasil. Aqui, uma moeda inglesa que foi utilizada em Moçambique. Então, a gente sabe, por conta desse carimbo aqui, ó, PM, Província de Moçambique. O que que aconteceu? É, a moeda de Moçambique era muito variada, inclusive aquele talher de Maria Teresa que eu mostrei lá na frente era a moeda mais prevalente lá, a que mais tinha era esse talher de Maria Teresa. E Portugal preparou então uns cunhos com escrito PM e uma coroa aqui em cima que seria relativa ao rei de Portugal. Mas o cunho se quebra, né? Então eles carimbaram uma quantidade de moeda aí que foi muito maior do que eles esperavam e quebraram os cunhos. Então, não tinha ninguém lá com habilidade para fazer. O cunho seguinte, eles fizeram só o PM. Estabeleceram uma data, em 1889, algo do tipo, não é exato, tá? Mas alguma coisa do tipo de 1º a 15 de janeiro. Aí, nos primeiros dias já quebrou o cunho, tinham que terminar de carimbar, fizeram esse carimbo aqui mais rústico. E um outro exemplo aqui, uma moeda do Peru, que foi contramarcada aqui, e esse desenho é exatamente o desenho da moeda de R$ 0,5 da Guatemala. Então, eles só, para facilitar para a população, né, estamparam aqui na moeda do Peru os lados da moeda de R$ 0,5.
E aqui uma moeda do Império Otomano, com a contramarca de Neged. Neged, junto com Hejaz, depois formaram o que é hoje a Arábia Saudita. Então, mais um império que foi utilizado aqui a moeda de outro lugar para fazer uma circulação local. Às vezes, além de você utilizar a moeda de outros lugares, você quer validar que aquela moeda emitida no próprio lugar onde você está pode circular, né, para a população. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma moeda timúrida, né, do Shahrukh, que era o sultão anterior. Quando Abu Said assumiu, ele carimbou todas as moedas com o nome dele. Né? Então, para não ficar usando na economia a moeda com o nome do sultão anterior, que geralmente, né, o governante seguinte sempre quer que a população esqueça o anterior. Então, ele fez esse carimbo e aplicou, né, muito mais barato e fácil do que derreter todas as peças e emitir as próprias moedas. Né? E esse aqui um outro exemplo de uma moeda saudita que tinha sido recolhida e, por falta de troco, tiveram que voltar a utilizar. Então, eles carimbaram aqui os algarismos 65, né, que no calendário deles era acho que 1365, que responde ao nosso 1946, né, que corresponde. E essas moedas que você faz toda uma campanha para poder recolher a moeda, falar que não vale mais, e aí você vai voltar com a moeda, então tiveram que fazer uma campanha de novo para a população aceitar e marcaram as peças aí para todo mundo saber que ela era válida novamente. Outra alteração comum em moedas é a de valor, né? Conforme a economia muda, tem exemplos aí de valor da prata que aumenta e diminui. Nesse caso aqui, essas maravilhas, né, as chamadas moedas dos piratas, a Espanha entrou em guerra com a França, né, no século XVII. Teve revolta em Portugal, na Catalunha, então os custos deles aumentaram muito. E o rei Filipe IV teve várias vezes que tanto aumentar quanto diminuir o valor. Então, tem moeda aqui que valia 12 maravédios, passa para 8 e depois volta para 12. Então, assim, ó, vários carimbos, algumas datas, né? Eles marcavam as datas em que aconteciam essas alterações, né? Uma loucura para saber como é que funcionava. E essas moedas, né, que o pessoal chama de moedas dos piratas, porque a Espanha dominava o mundo todo, né? Então, praticamente, os galeões aí transportavam dinheiro e bens e tal para o mundo todo, e é o que os piratas atacavam, né? Lógico que um navio que tivesse uma carga de ouro ia ser muito melhor protegido do que um navio com cobre, né, e produtos mais baratos. Então, por isso que o pessoal chama aí de moedas dos piratas, mas é por conta disso. Era usado em bastante locais diferentes. Esse exemplo aí de Tunis, né, que é na Tunísia, é uma alteração de valor, mas que mudou o sistema monetário, né? Então é uma moeda de 13 nasri que passa a valer 2 carubi. Então, completamente diferente, né? Esse eu tinha que carimbar mesmo. Um exemplo de flutuação no valor da prata é esse daqui. Essa moeda da Costa Rica, né, tinha 12 gramas e meio de prata e valiam 50 centavos. Com o aumento do valor da prata no mercado internacional, eles elevaram o valor dessa moeda para um colon, né? Então era 50 centavos de colon, passou a valer um colon, por conta disso, do valor da prata que aumentou. Aqui, uma alteração de valor do Brasil. Então, Portugal aplicava essa marca aqui chamada escudete nas moedas para dobrar o valor delas. Então, a gente tem um exemplo dessa moeda aqui de R$ 20, com esse escudete passava a valer R$ 40. E aqui, o mesmo, um desenho um pouco diferente, mas um escudete português, feito para Angola, né? África Portuguesa. Também era uma moeda de um makuta. Com a aplicação desse carimbo, passou a valer 2 makutas. E aqui o carimbo geral do Brasil, na década de 1830, teve um derrame de moeda falsa na economia, principalmente na Bahia, que foi muito grande. Fora isso,
o estado de Goiás emitia as moedas, como tinha menos recursos, com metade do peso. Então, em 1835, o governo central, para padronizar tudo, resolveu carimbar as moedas. Então, ó, a gente tem aqui ó, a moeda de 40 réis de Goiás passou a valer 10 réis. A de 40 réis do Rio passou a valer 20. Por quê? Porque o peso dela era o dobro desse. E a moeda de 80 réis, aí depois, acho que é do Rio de Janeiro, não consigo ver aqui, passou a valer 40. Então, foi isso para padronizar, retirar as moedas falsas, né, do meio circulante e deixar todas valendo né, de maneira intrínseca. Já já a gente vai falar disso de novo. Restrição de circulação. Às vezes você quer que a moeda fique circulando num determinado local. Então, como que você faz isso? Aqui temos um exemplo que é um dos primeiros trabalhos monetários feitos no Brasil, eram os carimbos aplicados, né, os carimbos coroados nas moedas portuguesas e espanholas que circulavam aqui. Então, ó, essa daqui é uma moeda de Dom João IV, né, e ó, 4, de 80 réis. Para fazer a moeda ficar por aqui, aplicava o carimbo e estabeleceu que ela valia 100 réis. Então, em Portugal, ela vale 80 réis. No Brasil, ela vale 100 réis. Então, esse tipo de movimentação faz com que a moeda não se desloque, né? Fique por aqui porque aqui ela vale mais. Isso daqui é um outro exemplo disso. É uma moeda do Império Espanhol também, que teve uma desvalorização. Quando essa moeda saiu na Espanha, ela veio, eram moedas de 0,9 com 90% de prata, e essa daqui acho que é 81,2% de prata. Então ela valia menos. Mas o pessoal nas colônias não sabia disso. Então muitos comerciantes começaram a fazer negócio com Cuba, né? E mandaram grandes quantidades dessa moeda para cá, né? Para a América Central. E daí o governo, sabendo disso, carimbou as moedas, restringiu, as moedas que estavam aqui só podiam ficar aqui, né? Com esse carimbo aqui, que é uma treliça com uma estrela aqui no meio. Então, esse carimbo foi aplicado em Trinidad, Santiago de Cuba e Santo Domingo, né? Na época era tudo Cuba. E aqui, voltando lá àquela história da década de 1830, restrição de circulação, a gente tem carimbos do Ceará, do Maranhão e do Pará. Aqui está invertido, desculpa. Esse aqui é do Maranhão, que tem um M, né? Aqui está valendo 20 réis. Esse daqui, a gente sabe que é do Pará por conta dos algarismos, né? Ele é bem diferente, ele não tem um fundo linhado e os algarismos são mais, né, um pouquinho mais tosco. E essa daqui do Ceará, que é uma estrela, escrita aqui, ó, Ceará. Então, a ideia disso daqui era manter o dinheiro, né, era o governo dessas províncias aferir que aquele dinheiro era válido e que deveria circular só ali. Então, para evitar a fuga de divisa ali da província. Outra função, né, outra modificação usada bastante nas moedas é para você disseminar mensagens. Então, no caso aqui, as mensagens políticas. Não sei se é visível se todo mundo está vendo em computador, mas aqui ó, é uma mensagem uma mensagem. É uma moeda da Elizabeth I da Inglaterra. Tem um X aqui, ó, bem e sempre cortando o pescoço do monarca, né? Então, alguém que não gostava da Elizabeth I fez isso aqui manualmente. Esse daqui também não parece um caso de um carimbo, parece também feito com uma faca, alguma coisa assim. É uma moeda canadense, né, na província da Nova Escócia, com acho que é o George II da Inglaterra, também uma cruz bem em cima do pescoço do rei. E aqui, nosso querido Dom Pedro II, também não foi imune às críticas republicanas, ganhou um X no pescoço também. Esse caso aqui, em 1847, teve uma revolução na cidade do Porto, né, dos republicanos, e eles tomaram a cidade e pegaram cunhos antigos de uma moeda, né, de 40 réis chamada de pataco, que parou de ser produzida em 1834 e cunharam mais moedas. Mudaram só a data, lá 1847 no cunho, e emitiram moedas. E depois, com a ajuda de potências estrangeiras, né, o rei de Portugal conseguiu retomar ali a cidade.
As moedas já estavam cunhadas mesmo, né? Então não sabia o que fazer. Eles marcaram Governo Civil do Porto, esse carimbo aqui GCP, para autorizar o uso da moeda, né? Já que eles cunharam, eles aproveitaram e mantiveram a moeda em circulação. Mas ficou aqui o registro do GCP. Essa moeda de Napoleão III, né? A França entrou em guerra com a Prússia e o Napoleão fez muitas bobeiras, né? Deu muito. Ele foi. Ele perdeu uma batalha, foi capturado, a França teve que pagar um resgate. E assim, e na época, todo mundo indignado com ele falava que ele era o maior dos prussianos, né? Porque o que ele fez com a França, prussiano nenhum conseguiu fazer. Então, alguém aqui lá no passado pegou uma ferramenta aqui e fez um capacete prussiano no Napoleão III. Aqui um modelo de capacete aí do lado. Mais uma de Portugal, um barrete frígio, né? Símbolo da liberdade, né? Que os republicanos adotaram no pescoço do rei. Isso daqui é da ação integralista, né? Do Plínio Salgado lá, né, o que o pessoal comumente chama de, entre aspas, o nazismo à brasileira. Ele também, para disseminar as ideias, contramarcou muitas moedas com o sigma, né? Que era o símbolo deles. Mensagens comerciais, as moedas circulam por muita gente, então algumas empresas usam também, né, desse artifício para promover os produtos. Tinha uma lei, esse Pears Soap é um sabão que acho que existe até hoje, da Inglaterra. E tinha uma lei que na Inglaterra não podia marcar as moedas, né? Então o pessoal dessa empresa importou cerca de 200 a 250 mil moedas da França, carimbou e pôs para circular, porque né, usava o valor intrínseco. A Inglaterra teve um problema sempre de troco, então essas moedas acabavam circulando lá e conseguiu burlar a lei porque não eram moedas inglesas. Então, né, fazia a propaganda aí do sabão dele usando a moeda. E um exemplo aqui do Brasil é de uma metalúrgica, né, Lildex. Eu já vi fotos até de um telégrafo, tal, com a marca, né, Lildex. Também uma empresa de Porto Alegre que carimbou algumas moedas aí para fazer propaganda. Disseminação de mensagens religiosas. Lembra que eu falei lá a clava do Hércules, né, era um atributo dele, assim como a lira é um atributo de Apolo. Então, a gente tem uma marca, né, um carimbo aqui para essa cidade aqui de Alexandria de Troade. Alexandrias tinha muitas Alexandrias, né? Então, eles identificam aqui pela região. Não dá para saber, mas era muito comum que os templos carimbassem as moedas, porque eram o tesouro do templo. Então você ia receber um pagamento por algum serviço que você prestou no templo, ela viria carimbada com isso daqui. Era uma moeda abençoada por Apolo, digamos assim. Ou pode ser uma cidade, né? Como eu disse, pode ser uma cidade que o patrono era Apolo e daí a cidade já carimbava. Como a gente não sabe, é muito difícil buscar essa informação, eu coloquei um exemplo como se fosse uma cidade e esse exemplo aqui é para um templo. Aqui, uma moeda da dinastia Eretinida, é mais ou menos no Afeganistão hoje, que tem esse carimbo aqui, ó, lilá, essa, essa letra aqui, parece que está num versículo do Alcorão, né, eu não sei exatamente qual passagem é, mas tem esse daqui é um símbolo que todo mundo identificaria como Alá e um olho, né? Então, tipo, Alá tá vendo. E alguns carimbos das festas do Divino Espírito Santo. A gente tinha uma festa bem tradicional no sul de Minas, né? Algumas igrejas que a igreja fazia os cunhos, carimbava as moedas e oferecia para os moradores de rua, para a população mais pobre e tal,
quando tinha a festa do Divino, essas pessoas vendiam como lembrança para os visitantes que passavam lá para curtir a festa e tal. Então, essa daqui, ó, é uma pomba, né? Infelizmente ela está bem desgastada, né? Que dá para reconhecer, dá para saber que ela foi da igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Ouro Preto, né? E essa daqui, por enquanto, é desconhecida. Esperando sair a literatura aí para a gente descobrir de onde era. Carimbos particulares diversos, né? Por várias razões aí, as pessoas também estampam as moedas, né? As entidades. Esse caso aqui, ó, é uma exposição filatélica e numismática comemorando os 100 anos de Juiz de Fora. Então, tem aqui no carimbo, ó, Jupex, a data, 31/5 de 1950, e um número 79. Eles cunharam 100 moedas dessas. Então, do número 1 ao 50 foi em cima de moedas do Império. E do número 51 até o 100 foi em cima de moedas republicanas, né? Eu adquiri esse exemplar aqui, eu não tenho esse cartão que acompanhava. Opa, desculpa. Eu não tenho esse cartão aqui que acompanhava a peça, mas aqui tem um descritivo, tudo certinho, que número que se refere e tal, que eles certificam que foi por ocasião dessa comemoração. Aqui uma moeda, pelo que eu pesquisei, mas assim, só achei uma fonte. Essa fazenda Catita seria em Minas, né? Tem um valor aqui de 25. O que que acontecia nessa época? É, os funcionários da fazenda que eram pagos, eles eram pagos com um dinheiro próprio da fazenda para gastar na loja da fazenda, no armazém da fazenda. Então, tipo, a pessoa trabalhava lá e ainda tinha que se submeter aos preços que o fazendeiro estabelecia para os produtos. Então, é mais uma camada aí na exploração desse pessoal. E aqui tem outros exemplos de moedas que eu acredito que, bom, essa aqui Fazenda Mariana, né, mas que eu acredito que sejam de fazendas também por conta, né, da época e tal. São moedas aí do Império e que têm características bem parecidas. E aí aqui, ó, estabelecimento de valor, 40, isso daqui o V pode ser um 5, né? Essa daqui é um carimbo particular da colônia Itapuã, lá do Rio Grande do Sul, que era uma colônia de portadores de hanseníase, né, de leprosos. Então, em algumas épocas aí, principalmente no começo do século XX, acreditava-se que a manipulação de uma moeda que um leproso pegou poderia transmitir a lepra também. Então, o pessoal restringia, pegava moedas antigas aí já fora de circulação, fazia marcas nela para que ela não saísse de dentro da colônia. Aqui, uma moeda atual, né, de um cent, atual, 1988, de um cent dos Estados Unidos com carimbo da maçonaria, né? Então, não sei se é o símbolo de alguma loja maçônica, se é uma ação de um indivíduo específico ou se, né, de uma loja toda, mas fica como curiosidade também esse tipo de carimbo. Modificações no disco, daí, então, por enquanto a gente viu, né, marcações que não afetavam o disco em que a moeda foi cunhada. Agora, essa daqui é uma moeda do Império Espanhol também, da época de Filipe V. O que que aconteceu? Filipe V era o rei da Espanha, mas ele era francês de nascimento. E ele era devoto de Santa Maria Margarida Alacoque, que fundou várias capelas, igrejas do Sagrado Coração de Jesus. Então, a Casa da Moeda de Potosí, na Bolívia, emitiu essa moeda em formato de coração, como uma forma de homenagem ao rei. Mas essa moeda, nesse formato aqui, tinha 28 gramas, né? Então, encontrei essa peça aqui, também em formato de coração, mas ela tem 14 gramas. Então, assim, tá óbvio que ela era uma moeda normal, né? Não comemorativa, de R$ 8, que alguém recortou no formato para ficar parecida com essas aqui. Essa aqui é uma moeda de Leopoldo I, né? Do Império Austro-Húngaro, que foi cerceado. O que que é cercear? É raspar a moeda para você pegar a prata, né? Então, se você passa várias moedas na sua mão por dia, você raspa um pouquinho de prata de cada uma, né? No final do mês você tem bastante prata.
Então, isso daqui é um cerceio bem agressivo, né? Geralmente o pessoal tenta disfarçar um pouco, mas essa daqui mal dá para ler a legenda. Aqui é uma moeda, do lado direito tem uma moeda anômala, né? Então, acredito que esse anel aqui não recebeu o banho, né, para ficar dourado, né? Para ser cunhado, opa, desculpa, para ser cunhada a moeda de R$ 1. E isso daqui, como é uma moeda anômala, ela tem um valor maior no mercado. Então, o que as pessoas fazem? Tentam, né, através de fraude aí, reproduzir uma moeda, né? Eu tenho um popular nome aí de moeda albina, mas seria só é, um anel sem revestimento. E daí, mas assim, você tira uma foto, você amplia, você vê claramente, né, que ou por eletrodeposição, ou sei lá que método aqui que tentaram usar, mas ela fica toda feia, toda cheia de é, imperfeições aqui, né, na superfície, e sendo que e essa moeda aqui, a gente vê certinho o relevo. Aqui um outro caso também, às vezes quando você coloca lá na máquina o núcleo e o anel para cunhar, o núcleo acaba saindo por um motivo ou outro, tal, e você cunha a moeda sem o núcleo, né? Mas dá para ver a diferença também, ó, essa daqui é uma moeda cortada, porque quando você estampa o anel, ele dá uma expandida aqui. Inclusive é isso que segura o núcleo na moeda de R$ 1. É bem difícil tirar assim, você tem que bater, porque ela tem um sulco, essa expansão entra nesse sulco e prende a moeda. Então, essa daqui seria a moeda anômala, né, de verdade, porque ela realmente foi estampada sem o núcleo, e isso daqui alguém pegou e cortou. Então, exemplo de fraude. Modificações por furos, né? Então, às vezes é muito difícil uma pessoa de uma classe mais baixa ter acesso a um santinho, por exemplo, né? Então, tinha lá na Idade Média, um pouco depois, chamado santinhos de parede, né? O pessoal pegava uma moeda de prata, né? Aqui a gente tem o Doge de Veneza e São Marcos, né? Aqui o leão representa São Marcos também, né? O leão com o evangelho. Então a pessoa ia lá, pregava na parede para proteger a casa dele. Um outro tipo de furo, esse aqui, né, bastante gente já viu. Moedas otomanas que as dançarinas de dança do ventre usam, né, para fazer o barulho, né, e dar um visual aí no espetáculo delas. Esse daqui, né, é uma moeda do Brasil também chamada de furo de escravo, que por alguma tarefa feita, alguma coisa assim, né, uma pessoa escravizada ganhava o seu dinheiro, mas se deixasse lá para trabalhar, ou os outros escravizados, ou o feitor, ou, né, capitão do mato, não sei quem, poderia roubá-la. Então era um costume você fazer um furo na moeda, amarrar no seu corpo e ficar com ela junto contigo. E aqui um exemplo de uma moeda de Porto Rico, com o rei da Espanha também, Afonso XIII. É muito impressionante a quantidade de moedas europeias que tem esse furo aqui no monarca que o pessoal usava no pescoço, porque tinha a lenda, né? O rei era o elo entre você e Deus, né? O representante de Deus aqui na Terra, no seu país. E tinha muitas lendas que curava, protegia de maus espíritos, curava doenças. Tinha até uma tradição na Inglaterra que junta, né, mas aí mais para trás, tá? Que juntavam os doentes lá da vila e o rei ia pondo a mão na cabeça de cada um. Depois de um tempo, né, algum rei lá bolou que tinha uma moeda específica que, tipo, ele tocava as moedas e depois as pessoas encostavam as moedas nos doentes. E daí, né, para essa tradição aqui de se furar e levar o rei no pescoço foi um pulinho. Modificação no disco para usar como fração, né? Então, em algumas economias aí, a quantidade de dinheiro disponível era pequena e o pessoal não tinha dúvida, cortava. Então, isso daqui é um denário romano, né? Da República Romana, 207 a.C., né? Claramente cortada para valer aqui um quarto de denário. Esse daqui é um exemplo na China também, de escassez de moeda, que o imperador chinês aqui decidiu cortar no meio a moeda, né? Marquei aqui como que foi, então tinha as duas partes, e as duas partes tinham o mesmo valor, 5 Shu.
E um último exemplo, um penny, né, de Ricardo Coração de Leão, né, que foi cortado aqui bem no meio para valer meio penny. Modificações artísticas. Tinha uma moda no final dos anos 1800 e começo dos anos 1900, que as pessoas lixavam um lado da moeda e faziam um desenho e entregavam para a pessoa amada, né? Essa daqui eu identifiquei um C, um O e um R. Pode ser as iniciais né, da pessoa que entregou para outra, alguma coisa assim. Não, né, é difícil apurar, não vai dar para saber, mas é um exemplo. Alguns até dá, mas são bem mais caros, né? Escrito, eu vi um bonito outro dia, Love Frederica, God Bless You. Então, né, são mais caros, mas é um tipo de modificação artística aí que o pessoal costumava usar moedas para fazer. Isso daqui, uma medalha, né, em homenagem às moedas obsidianais holandesas, né, que foram as primeiras moedas a estampar aqui o nome Brasil, né, quando os holandeses invadiram lá em Pernambuco. E daí, em homenagem a essas moedas, o Pedro Pinto Balsemão, que era um famoso gravador lá do Sul, fez essa medalha aqui usando essas duas moedas do Brasil para homenagear essa data. Um tipo bem comum também de modificação para usar como adorno recortar, né? O motivo aqui, ó, e faz colar, pulseira, esse tipo de coisa. E dois tipos com pinturas também, né? O pessoal faz, né, colore a moeda tal para deixar um visual mais bonito, ou essas palhaçadas aqui de estudantes. A moeda Raul Seixas. Então, exemplos de modificações artísticas. De novo, naquela história lá das moedas falsas de 1830. É, na lei que foi promulgada ali para fazer o carimbo geral, estava estabelecido também que as moedas falsas deviam ser talhadas e canceladas, tiradas de circulação. Essa moeda aqui me atrai bastante porque ela tem o talho da lei, então ela foi cancelada, mas aparentemente ela é uma moeda verdadeira. O peso bate, tudo bate. Diz a lenda, né, li em alguns lugares, que nos Estados Unidos foram feitas nessa época falsificações muito boas e mandadas para cá. E que o jeito de ver essa falsificação era por esse detalhe aqui, ó, que do lado direito esse esse cabinho aqui seria maior ou algo do tipo. E bem aqui, desculpa, e bem aqui está cortado. Então pode ser que tenha sido detectado que era uma falsificação por conta dessa característica e tenha sido feito o talho bem aqui para mostrar isso. Não sei dizer, mas o fato é que essa é uma peça que foi cancelada. Na Alemanha, né, no período logo após a Primeira Guerra Mundial, foram emitidos muitos Notgelds, né, que eram moedas de emergência ali para circular. E o que começou como moeda, as cidades começaram a perceber que tinha muita gente colecionando e virou uma fonte de renda. Então, 99% dessas moedas não circularam. Elas eram mais colecionadas do que utilizadas como dinheiro. Mas nas poucas que foram utilizadas como dinheiro, né, depois lá por volta de 1923, 1924, elas foram recolhidas e foram marcadas assim, ó, para cancelar. Então tem esse furo aqui nela. E esse daqui, um exemplo da Bélgica, né, de uma moeda que circulava, e quando entrou o euro, né, os francos belgas pararam de valer e as moedas foram destruídas dessa maneira aí. Então, recunho é quando a gente cunha uma outra moeda por cima da moeda anterior. Então, nesse processo, às vezes sobram vários vestígios da moeda anterior que a gente pode identificar aqui. Então, aqui, ó, a gente tem ó, a parte de cima do cabelinho aqui do Fernando VII. A gente consegue ver aqui, né? Então, dá para saber que era essa moeda dele de R$ 8 do Fernando VII. E aqui um detalhe do pilar, né? Que estava também aqui, ó. Então, a gente vê o recunho. Então, essa moeda de R$ 960 do Brasil foi cunhada em cima da moeda de R$ 8. E aqui um exemplo italiano, né, mas que foi um recunho feito em cima da moeda da própria Itália. Então, por conta da escassez da guerra também, em 1919 eles pegaram as moedas que eles tinham recolhidos aqui de 1894 e estamparam
outra moeda de 20 centésimos por cima. Então tem alguns, principalmente aqui, ó, o 20 centésimo, dá para ver certinho aqui, nessa parte aqui, tá vendo? Então são exemplos de uma modificação por recunho. Temos também peças que parecem modificações, mas não são. Então, peguei alguns exemplos aqui. Essa moeda do Império Maurya, né, que seria na Índia, uma carchapana de prata. Parecem muito aquelas marcas dos chop marks, né, chineses, né, que os comerciantes aplicam instintivamente aí, de qualquer maneira na peça. Mas essas moedas já eram feitas assim. Então, não podemos considerar uma modificação porque ela já saiu assim de fábrica, digamos. Uma outra moeda aqui do Império Seleucida, né, cunhada em Tiro, né, que era uma importante cidade fenícia, em 128, 127 a.C., tem uma característica interessante que as moedas de Tiro eram as que eram aceitas no Templo de Jerusalém, né? Então, porque eram de uma prata muito boa, excelente e tal. E dá a impressão aqui que ela foi cerceada, né? Então, parte do design aqui, ó, a águia, tal, o pé, parece que alguém foi lá e raspou. Mas na verdade não, esses discos, né, nessa época eram muito irregulares, né? Eles eram mais controlados por peso do que quanto ao formato. Então, essa daqui é uma cunhagem normal, não é uma moeda cerceada, apesar de parecer bastante. Aqui a gente tem riscos que parecem muito com uma moeda que foi recunhada, né? Parece traços da moeda original. Mas na verdade a gente sabe que nas moedas francesas, né? Isso daqui é um écu, é um escudo, né, de prata. A gente sabe que nas moedas francesas eles mediam meticulosamente o peso e daí quando passava, né, para não perder, eles raspavam os discos e estampavam por cima. E nem sempre, né, a cunhagem era suficiente para tirar os riscos, mas não é que era feito em cima de outra moeda. É por conta disso, né, desses riscos para tirar o excesso de material. E uma característica interessante dessa moeda aqui é que esse aqui é o Luís XVI, né, que fugiu e que depois foi decapitado, né, durante a Revolução Francesa. E diz a lenda que ele estava fugindo e ele só foi reconhecido por um guarda lá numa estalagem por conta das moedas, né? Porque ninguém nunca tinha visto o rei. O guarda reconheceu, tá, então tá bem fiel esse retrato aqui, tá parecendo bastante com ele, né? E um último exemplo aqui, isso daqui também parece muito, né? Uma das chop marks, mas não é. É uma moeda do Japão no período do shogunato, em que a gente tem aqui um bu de prata. E aqui tem a Casa da Moeda, tal, o nome da pessoa que é, conferiu essa moeda. E aqui esse caractere japonês significa garantido. Então a moeda já saía assim. Por isso que não é uma modificação. É um carimbo, né? Mas é lá feito dentro da Casa da Moeda, né? E para concluir, queria só falar um pouquinho para vocês dessa peça aqui, que é um 960 reais do Brasil, com o carimbo GP. Não sei se vocês lembram, eu tinha mencionado. É, a coroa está aqui para frente, eu já falo dele. Essa peça foi cunhada em cima de um R$ 8, então a gente tem vários detalhes aqui, ó, as pérolas da coroa, esse ponto que são visíveis aqui, né, a escrita aqui, o IS de spam, o IND de Índia, a gente consegue ver vários detalhes aqui, né, mostrando que ela foi cunhada em cima de um R$ 8. E depois ela recebeu o carimbo. Lembra que eu falei lá da moeda de Moçambique, que só estava PM porque e não tinha a coroa, né? Então, a de Moçambique era para ser assim também, com essa coroa por cima e o GP, que nesse caso aqui significa governo português, que essa moeda foi carimbada para ser usada nos Açores como moeda, a mesma coisa de sempre. Consegui contabilizar a moeda que está circulando naquela região, que era muito variada nos Açores, né? Tinha moedas inglesas, brasileiras e tal. Então, com o carimbo, eles conseguiam contabilizar e saber quanto tinham e autorizar a circulação dela. No caso dessa daqui, ela passou a valer lá em Açores R$ 1.200. Então, só mostrando aqui o caminho que essa peça fez até o final, né? Ok? As separações aqui dos temas, eu usava um quadro, né? Então, só mostrar aqui que é um quadro, eu acho belíssimo desse Max Geisser, né? Um pintor alemão, né? Essa aqui é a versão colorida. E
agradecer vocês aí pela paciência de me ouvir e pelo tempo, pelo convite, né? O Rogério, o James, né, que entraram em contato comigo, todo mundo que está aqui assistindo, agradeço bastante. E os meus contatos aqui, se alguém quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, estou à disposição, tá bom? Aí Muito era isso, legal. pessoal. Ô, Leandro, muito bom mesmo, muito didático, bonita apresentação ainda por cima e cheia de informação. Gostei Opa, que demais. bom. Que bom que vocês gostaram. Foi feito com muito carinho. Claro, é um tema que eu gosto bastante, né? E eu espero ainda conseguir montar a coleção, né? Tentar resolver o problema lá do espaço. E daí qualquer dia, quem sabe presencialmente a gente não mostra essas moedas aí e vou, Um evento né? CTC numa E ver. exposição, você foi, né? E isso é, quem sabe. Legal. Tá bom? Eu Vou posso parar de começar com uma compartilhar aqui. pergunta? Desculpa. Opa! Não, só falei que eu tava parando de compartilhar. Ah, tá. Pode, claro, É, pode sim. você. É bom, a gente sempre vê, até com uma forma humorística, alguém vê a verdade, se é moeda de verdade, mastigando, mordendo a moeda. Ah, sim. Você consegue reconhecer marcas de dentes em moeda? Olha, não porque a história por trás disso seria a seguinte: o ouro é maleável. Uhum. Então, para você saber se a moeda é de ouro mesmo, né, o pessoal tinha essa mania aí de morder, porque outros metais que imitam ouro não são maleáveis, né? São mais duros. É. Infelizmente, eu não tenho muitas moedas de ouro na minha coleção para poder fazer essa comparação. Mas assim, Tem de uma ou outra, literatura, mas. de museu, se vê marca de Ah, dente? não, bem difícil, viu? Bem difícil. É. Não, não costumo ver, não. Assim, as moedas à venda, tal, é bem difícil ver marca de dente. Uhum. Ainda bem, né? É. E a outra pergunta que eu tinha você mostrou os carimbos, por Hum. exemplo, o carimbo aqui na colônia. Que metal que é que metal que é esse que é feito de um carimbo de um? Geralmente eles são feitos de bronze, de cobre, de metais menos nobres. Uhum. Até metais que são, né, mais moles do que o metal que você está cunhando. Só que o segredo é o que é aquecer a peça. Ah, Então entendi. você aquece a peça de prata e você consegue carimbar com um cunho de bronze. Mesmo Só com um que metal mais mole. isso é. Só que o que acontece? Isso tem uma validade, né? Então vai quebrando. Na, na Roma antiga, por exemplo, a Roma chegou a ter, sei lá, 17, 20 oficinas cunhando moedas, né? Uhum. Então, assim, a quantidade de gente produzindo os cunhos devia ser bem grande, porque, assim, é estimativa, tá? Assim, não dá para saber exatamente, mas o pessoal estimava que cada cunho cunhava, sei lá, entre 10 mil e 20 mil moedas, né? E depois já Uhum. quebrava, só que, Já tipo, o estraga. pessoal ficava o dia inteiro lá martelando, o dia inteiro. Isso aí vai Uhum. rapidinho, né? Então, o segredo para estampar a imagem é aquecer. Tá. Legal. Legal? Obrigado. Imagina. Posso? Opa, pois não, Reinaldo. Vamos lá, tem um monte de dúvida aqui. Ah, Quando a gente quando você estava mostrando a potencial coleção no futuro, hum, você estava com as moedas colocadas dentro de sacos. isso. E aí você falou que você não usava os holders porque eles são de um material que pode comprometer a parte física da medalha. Foi isso que eu entendi ou eu entendi equivocado? Não, tá certo, é isso. Eu uso, ó, não sei se dá para ver aqui. Dá para ver aqui. Eu uso esse holder. Ele é feito de um material inerte, ele é um plástico duro, né? Então eu escolhi eles por conta disso, Aqueles né? circulares que Inicialmente. normalmente as pessoas vendem, eles vão comprometer o estado físico? Aqueles circulares bem rígidos, que são as cápsulas, Aham. eles geralmente não prejudicam. Ah, Só tá. que, por exemplo, ó, eu tenho essa moeda aqui, não sei se está dando para ver. A altura dela não vai caber dentro daquele holder. Ela é muito alta, ela tem Eu, quase um eu, centímetro de altura. eu tenho esse problema com a minha coleção de moedas de Brasília. Tem moedas que têm uma altura que não cabe dentro de holder nenhum. Exatamente. É isso que
que atrapalha, porque Mas o material não vai comprometer a estrutura da moeda ao longo do tempo. aquelas cápsulas rígidas, não. Ah, tá bom. O que que acontece? O problema está nos produtos que eles colocam para amolecer, para fazer folha, tal, né? Os emolientes Uhum. junto com o plástico é que, com o passar de tempo e temperatura, tendem a migrar, né, do produto e podem atacar a moeda e tal. Tá legal. Ok. Enquanto ninguém incomoda, vou ticando minhas dúvidas. Você Opa, vai falou lá. de transformar essa coleção em Open Class. Sim. Open Class você vai ter que ter pelo menos 50% de material filatélico daí. Uhum. E essa é a intenção ainda. Olha, tem bastante selos sobre moedas e eu posso adicionar algumas coisas, mas o problema é que, assim, pelo que eu li na Open Class, é até meio centímetro de altura. Os. Não, isso é para caber dentro do quadro, né? Eu digo, É, a mas. quantidade de material de uma coleção de Sim, Open sim, Class é pelo sim. menos 50 filatélico, e aí dentro de Uhum. um quadro de exposição, você, via de regra, tem meio centímetro de largura. Qualquer coisa mais larga que isso não vai caber dentro do quadro. Ah, tá. Não vai caber? Não, Tá. É não. porque eu tinha esperança que isso fosse uma regra, mas que geralmente os quadros fossem, sei lá, de 1 centímetro, alguma coisa assim. É difícil você dizer, porque como às vezes você está podendo expor em qualquer outro lugar, às vezes que não no Brasil, vamos chamar assim, o meio Uhum. centímetro é meio tido como um padrão. Ah, tá. É. Eu vou Mas assim. deixar. Oi, fala, perdão. Não, pode falar. Não, eu ia falar, mas assim, pela quantidade, Ah, tem bastante selos sobre moeda. Eu tenho muito? alguns já. Ah, já tenho acho que umas 12 páginas do álbum ali, só com selo, mas também tem envelope, tem outras coisas, né? Ah, legal. Mas tem um Deixar o materialzinho para. Glauber falar, que o Glauber está aí, depois eu monopolizo de novo. Glauber, manda um Ah, abraço aí. tá bom, fica. Olá, amigos, bom dia. Olá, Glauber, Leandro, tudo bem? parabéns. Não sou numismata, mas sempre é bom aprendermos algo sobre coisas boas, né? Opa, obrigado, meu amigo. Desculpa não aparecer aqui no vídeo, porque eu estou no meu celular e num ambiente que não dá para aparecer meu rosto, digamos assim. Não, Olha, tranquilo, tranquilo. eu fiquei com uma dúvida quanto antigamente, sei lá, 1.000 anos atrás, há 500 anos atrás, não sei, é, digamos assim, que a cunhagem das moedas era de uma maneira mais rústica, né? Hoje deve ter, né, vários métodos, digamos assim, até mecânicos, etc., que deixam até as moedas mais bonitas, mais interessantes, tudo, e quase que não há erros hoje, apesar de haver também. Mas antigamente, lá na antiguidade e tudo, até no período romano e tudo, quando fazia a cunhagem, o molde, eu não sei muito bem qual é o termo que usa, o molde da moeda, o metal, ele era diferente do metal da moeda, por exemplo, a moeda de bronze, e a parte que é o molde ali, seria um outro tipo de metal? Ou não, Era, seria o mesmo? não, era assim. Eles faziam em molde só o disco em branco. Então, sem cunhagem nenhuma. Então, faziam uns moldes lá de areia e. Oh, meu pai, fugiu a palavra aqui. Faziam. Faziam um molde que eles quebravam depois. Então, assim, colocavam metal quente no molde para ter o disco, tá? O disco Sim, da moeda. Depois, aquecia esse disco, alguém pegava lá o pedaço de bronze e esculpia manualmente ali o rosto do imperador e fazia as legendas, certo. tá? Em baixo relevo. Esquentava o molde, colocava esse cunho por cima da moeda e batia com um martelo. Daí Exatamente. com. Então, este cunho, ele, Hum, o metal dele era diferente, mais resistente, tudo do que a sim. moeda em si. É justamente, basicamente, como eu não entendo muito termos da numismática, especialmente de moedas, então eu fiquei nessa dúvida, como é até mesmo os termos chamados. Sim, não. Geralmente não. O cunho era de um metal menos nobre. O que fazia transferir a imagem era o fato do disco estar aquecido. Ah, entendi. No Entendeu? caso, o que seria a moeda. Oi? O disco que seria a moeda, Isso, o disco que seria a moeda estava aquecido, estava quente. Então ele estava mais mole, estava mais maleável, maleável. mas.
Daí você batia, mesmo com aquele metal menos nobre, você dava uma marretada lá, e era uma marretada pesada, não era pouca coisa, não. Era uma bela marreta, às Então, quer vezes, dependendo da época, assim, tinha cabo com 1 metro, de 2 metros, entendeu? Era uma marretona mesmo, e dependendo do tipo de, né, do tamanho da moeda que você queria fazer e tal, você tinha que aplicar menos ou mais força. E você tinha que segurar esse cunho, né, que é onde estava a imagem da moeda, é, numa posição vertical assim bem perfeita para ela ficar bonita, mas raramente acontecia isso, né? O pessoal ficava o dia inteiro trabalhando, martelando lá. Então é muito fácil achar moeda descentralizada, né? Moeda com uma sim, parte do sim. desenho bem visível, a outra parte nem tanto, por conta disso, né? O pessoal ia cansando e ia ficando diferente. Então quer dizer que a moeda poderia ser de prata, né, digamos Hum. assim, bem mais, o valor mais alto, o cunho em si, a outra parte, poderia ser de ferro ou algum metal mais barato. Isso é, geralmente era de bronze. Ah, certo. Mas é Uhum. Ok, essa é uma minha mistura. curiosidade basicamente era essa. Ah, tá bom, Valeu, beleza. obrigado. Imagina. Aí um detalhe, é porque eu me passei, o trabalho a semana foi intenso. Aqui em minha cidade pequena, tem um pessoal que é numismata, de vez em quando eles têm reuniões, fazem encontros, etc. Não só aqui da minha cidade, mas da região. E eu me passei, era para eu ter convidado eles para assistir a sua palestra. Mas eu vou indicar lá pelo YouTube, eu creio que depois o pessoal do CTC vai colocar, correto, Reinaldo? Perfeitíssimo. Ok, depois eu vou indicar eles para assistirem. Ah, legal, obrigado. Ok, obrigado também. Bom, vou voltar lá, tenho duas dúvidas ainda. Você está aí, Leandro? Tá, não, tô, pode falar. Tá bom, vamos lá. Quando você mostrou aquela medalha com o cunho Jupex, Uhum. tá? Aquilo é uma ação feita de forma privada ou eu preciso pedir algum tipo de autorização? Para você pegar a moeda E e fazer estampar? estampar em cima dela. Em- Aquilo, o pessoal que fez o evento falou: tá bom, vou fazer aqui uma moeda, entre aspas, comemorativa ao evento e faço por minha conta, ou eu preciso pedir algum tipo de autorização? Olha, eu acredito que tenha sido isso, sem autorização, porque eram moedas que não estavam circulando mais, né? Tanto as moedas republicanas que eles usaram quanto as imperiais já estavam fora de circulação. Tá. Então, não Uma decisão privada. é uma decisão privada. E acontece até hoje. Tem algumas moedas comemorando o centenário da abolição da escravatura, por exemplo, o centenário da República. Tem alguns carimbos aí que o pessoal aplica. Tá bom. E aqui uma outra pergunta. Quando você mostrou aquelas moedas de cobre de diversas regiões do Brasil, né, Goiás, sei lá, eu, Minas, e etc e tal, eu vi que elas tinham valor em réis diferentes, tendo pesos distintos, e que depois ocorreu uma unificação, possivelmente pelo governo central. A Isso. função disso era criar uma moeda, entre aspas, fraudulenta, porque com menos peso eu tinha mais valor, ou isso era uma moeda local que depois foi unificada em nível federal? Era uma moeda local, era mais falta de recurso para estampar as moedas do que uma ideia de fraude da província ali, sei lá. Por exemplo, Goiás, que a moeda, o peso era menor. Era mais uma ação local, porque né, eles não tinham o recurso para imprimir, para cunhar a quantidade de dinheiro que eles precisavam, Entendi. Legal. né? Mas não era criminoso, digamos assim. Não tinha segundas intenções. Não tinha. Pode até ser que tenha, né? Mas a justificativa dada foi essa. Legal. Obrigado, obrigado. Parabéns pela palestra. Muito interessante. Opa, obrigado, gente. Senhores, bom dia, né? Cheguei um pouco atrasado, não cumprimentei ninguém. Opa, É que bom eu estou dia. aqui ainda na correria aqui de mudança. Então, parabéns, Leandro. Pô, já é a Casa Acho que eu Nova? vi. Já mudei sábado e estou aqui Uau, ainda tentando parabéns. achar as coisas aqui. Ia mostrar as moedinhas que eu imprimi lá em Portugal, mas eu não sei onde estão mais. Lá tem uma festa romana.
E eles estavam cunhando as moedas daquela época lá na hora. Você chegava lá e falava, quero uma dessa, uma dessa, uma dessa. Ah, eu dei uma pro Luiz aí, ó. É uma moedinha lá que eles faziam na hora lá. Você pedia, faz aí R$ 100 de moeda e saía gastando lá. Legal. Mas parabéns, viu, Leandro? É legal, pô, a gente a gente é filatelista, mas sempre tem umas moedinhas, tal, sempre a gente gosta de aprender. Muito a parte que eu vi, muito legal, tá bom? Bom dia a todos aí, Luiz, o Reinaldo, o James, o Rogério, Azizo, Glauber. Muito legal. Opa, Sempre obrigado, agradeço. muito interessante e didático, né? A gente vai aprendendo. A moeda, ela também traz muita história, né? Muita informação, assim como o selo, né? E coisas que passam desapercebidos para a gente que, pelo menos para mim que sou leigo. É. Bacana. Ah, legal, obrigado. Assim, o que me fascinou, né, no começo foi essa possibilidade de pegar vários períodos históricos e várias regiões aí. E, como toda coleção, né, serve para selo, cartão, cédulas, né? Quando você vai aprofundando, aí que tá o verdadeiro tesouro, né? Hum, Você ir aprendendo ali os detalhes, tal, aprendendo sobre a época. Então, a ideia é essa mesmo aí, ir aprofundando e o conhecimento, né? Sempre bom. boa. Beleza. James? Tava esperando aqui que o cachorro tá fazendo, tá latindo. Eu tava esperando ele parar para falar. Mais alguma questão, observação? Não ia ter um sorteio dessas medalhas essas moedas de prata agora? Eu entendi alguma coisa assim no convite. Se o vídeo atingir 50 mil visualizações. Ó, cuidado, cara, que o É negócio vai verdade. entrar 50 Não mil vezes, fala, né? hein? Não fala, né? Aí tem o Rogério aí de mão levantada. Eu só queria parabenizar a apresentação e toda a pesquisa feita, né? E o que me chamou mais atenção foi a foram as moedas de companhias de comércio e de Moçambique, porque são temas que eu pesquiso e coleciono também. Parabéns. Legal. Puxa, obrigado, Rogério. Obrigado. E tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa aí também depois, ou dúvida que surgir sobre esses temas aí, o que eu tiver aqui das minhas pesquisas, eu compartilho com você. Tá certo. Legal, gente. Então, já foi para o seu e-mail o certificado de agradecimento da apresentação que você fez para ficar essa lembrança. E uma lembrança mais importante ainda a gente vai subir o vídeo mais tarde, né, Reinaldo? E vai estar no canal, e aí, como o Glauber falou, vai estar disponível para mais gente.